O uso de metáforas para ilustrar o que é a igreja é uma das marcas registradas do apóstolo São Paulo na sua carta aos Efésios. No capítulo 6, após ter descrito em sua carta a igreja como um corpo, um templo espiritual, a noiva de Cristo, o apóstolo imaginou a igreja como um grande exército, se vestindo com a completa armadura de Deus, um equipamento mais do que suficiente para que todo soldado pudesse lutar para promover a paz do Evangelho de Cristo Jesus. É interessante que Paulo destaca que cada cristão deve se considerar um soldado no exército de Cristo Jesus. Por isso precisa se revestir da armadura de Deus. Paulo destaca sempre a vitória da igreja unida, um corpo unido de crentes, numa luta até a vitória contra as forças espirituais do mal. Nas guerras antigas, a luta era corpo a corpo, e a vitória dependia da cooperação, do apoio de todos os soldados uns junto aos outros. E assim é que, na sua metáfora a respeito do soldado cristão, Paulo não está falando de um soldado solitário, mas sim de um exército unificado, comprometido com Deus, sob a liderança de Cristo Jesus, lutando em cooperação e lealdade uns para com os outros. Assim é que, no último capítulo da sua carta aos Efésios, Paulo faz um chamado detalhado aos crentes para que se preparassem para uma intensa batalha contra o mal. Paulo inicia convidando os crentes a se cingirem com a verdade. A roupa de guerra dos tempos antigos era bastante solta e precisava ser amarrada à cintura. Eles o faziam com um cinto de couro, com uma fivela, e com aquele cinto eles estavam prontos para utilizá-lo para guardarem, sustentarem diferentes instrumentos que usavam na batalha. Paulo, inclusive, imaginou os crentes se adaptando à armadura de Deus, cingindo-se com o cinto da verdade, um dom de Deus que os protegeria e que cuidaria deles. Então, ele prossegue, instando os crentes a usarem os objetos da armadura de Deus como um soldado do exército de Cristo. Ele começa dizendo que eles deviam se vestir da couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais dos ataques dos inimigos. A justiça é um atributo do caráter de Deus, é um dom divino. A justiça lhes traria proteção na batalha espiritual. E Paulo associou a justiça à santidade, à bondade e à verdade. Paulo continua dizendo: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Paulo usa a metáfora de um exército em guerra, ao lhe descrever a guerra espiritual do grande conflito entre Cristo e Satanás, e o cristão como participante dessa batalha. Mas interessante, por que Paulo fala tanto em exército em guerra, se por 8 vezes, na mesma carta aos Efésios, ele diz que o ministério de Cristo e o ministério dos crentes são ministérios proclamadores de paz? Paulo não está pensando aqui em crentes combativos nos seus relacionamentos com as outras pessoas não crentes. Não. Paulo sempre diz que a igreja deve lutar pela paz, usando o arsenal evangélico das virtudes, a humildade, a paciência, o perdão, a prática da oração, a adoração. Tais atos, tais atitudes, diz Paulo, deveriam ser estratégicos na luta contra o mal, na luta contra o pecado. Paulo desejava ver crentes preparados para a batalha. Crentes que, assim como o soldado romano calçava um par de sandálias resistente, também ele estivesse calçado com o Evangelho da Paz, com o Evangelho de Cristo Jesus, para proclamar esse Evangelho. Isso ajudaria a se manter firme na sua posição como soldado no exército de Cristo Jesus. Paulo acrescenta ainda
mais peças à armadura de Deus para o cristão. Os romanos usavam um escudo retangular de couro, com as bordas encurvadas para dentro, e isso os protegia dos ataques laterais do inimigo. E mais ainda, quando encharcados em água, esses escudos, eles serviam para apagar os dardos, as flechas de fogo que vinham dos inimigos. Flechas que eram mergulhadas em betume, a elas era ateado fogo, e assim eles eram atacados com essas flechas, com esses dardos. E assim esses escudos os protegeriam. No Antigo Testamento, o escudo é um símbolo da proteção de Deus para o seu povo. No Novo Testamento, segurar o escudo da fé significa ter confiança na ação e na vitória de Cristo Jesus. Mas Paulo continua. Ele diz: tomai também o capacete da salvação. Feito de ferro ou de bronze, o capacete protegia a cabeça e o pescoço. E Paulo utiliza essa ilustração, essa metáfora, para simbolizar a experiência de salvação, a união com Cristo crucificado que protegeria os crentes. Eles não precisariam ter medo dos poderes espirituais do mal, se eles confiassem plenamente no poder salvador de Cristo Jesus, na obra salvadora do seu Santo Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Paulo, deveria ser outra arma que eles deviam utilizar. Ou seja, as promessas providas pelo Espírito Santo através das Escrituras Sagradas seriam a arma eficaz de Deus em favor deles. Lhes dariam esperança de vitória, de bom desempenho nessa luta, sob a liderança do líder supremo, Cristo Jesus. A presença de Cristo nos dá o poder, nos dá a certeza da vitória sobre o pecado na luta contra o mal. Concluindo as suas exortações à batalha, Paulo instou os crentes à oração contínua. Assim como no tempo antigo, quando saíam à guerra, as pessoas, os lutadores, clamavam aos seus deuses, os crentes também deviam clamar cada dia incessantemente ao Senhor em meio à sua luta espiritual. Paulo faz 2 pedidos especiais aos Efésios. O primeiro pedido é para que eles orassem em favor dos santos, em favor da igreja, para que ela fosse bem-sucedida na sua luta contra o mal, contra o pecado, e orassem com fervor e com perseverança. E mais, Paulo pede que eles orassem em seu próprio favor. Por quê? Para que ele tivesse a mensagem certa, para proclamar o mistério do Evangelho, que era o Cristo resgatando judeus e gentios através da cruz. Esse era o mistério que ele precisava de pregar. A lição dessa semana destaca que, através da oração fervorosa, nós celebramos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. E nós agradecemos pelos recursos maravilhosos de sua graça. Enfim, a lição desta semana destaca que um exército se torna vitorioso quando todos os seus soldados estão devidamente trajados, preparados para a batalha. Segundo, quando eles atuam não isoladamente, mas todos unidos, em plena harmonia uns com os outros, em mútuo apoio. Terceiro, a igreja está envolvida num grande conflito cósmico. É um conflito que começou lá no céu quando Lúcifer se rebelou contra Cristo, contra Deus, e que só terminará no final dos tempos, com a destruição final do pecado e de Satanás. Como igreja, você e eu estamos envolvidos nesse conflito cósmico, com a missão de proclamarmos o Evangelho da paz de Cristo Jesus. Nós estamos juntos lutando no Senhor, com o poder do Senhor, até a vitória final. Que Deus nos encha dessa certeza e dessa maravilhosa esperança.